adulto é adquirida à medida que o indivíduo absorve convenções do mundo civilizado. Gera a sensação de vergonha. Literalmente diz ao indivíduo que ele não pode urinar no meio da rua, por mais que ele esteja com vontade instintiva. E o id é uma porção primitiva da psique humana, responsável pelos impulsos, instintos imediatos. Tenta puxar o ego para ações impulsivas, aliviando tensões imediatas. Quando muito excitado, pode sobrepor o superego. Uma das características que tem manifestações do id são os mecanismos de defesa. O mecanismo de defesa é uma forma de aliviar o id dessa vontade que vem inconsciente. A gente vai ter um módulo que a gente vai explicar só mecanismos de defesa, né? Você já teve essa aula. Aí a gente aprende bem o que é mecanismo de defesa. Outra forma do id aparecer é pelos xistes. Xistes é uma palavra alemã que não tem tradução, que são os deboches. Todas as vezes que a gente é debochado, a gente está aliviando a nossa pulsão instintiva. Outra forma do id aparecer são os atos falhos de linguagem. No início da aula eu passei um personagem bem conhecido no Brasil, que ele cometeu um ato falho. Dentro dele estava aquela força falando aquilo. Aí ele vai rapidinho e fala, não, corrige. Mas aquilo que sai sem querer é o real. E a pessoa sempre fala, não, desculpa, foi um engano. Ato falho é exatamente isso, são os enganos. Mas ele sai da onde? Do inconsciente. Nossa, vocês estão demais. E o ego, ele atua como mediador das energias psíquicas entre a porção da mente. Precisa balancear o id e o superego. Lembra da figura análoga do cavaleiro em cima do cavalo? Garantido que nenhum dos dois vão ficar acumulado. Funciona principalmente o nível consciente e pré-consciente. Ele elabora também as demandas inconscientes, porque a gente evolui do id. Mas o ego é quem a gente é. Então aí tá aparecendo para vocês assistirem, que não aparece aqui, as duas teorias do Freud. Teoria topográfica e teoria estrutural. Uma ele acabou de escrever em 1914 e a outra ele acabou de escrever em 1923. Aí é um desenhozinho que vai aparecer. Quem é você? Eu sou o ego. Eu pensei que você fosse maior. Quem disse que centro do universo tem que ser grande? Ok, é você mesmo. Esses são os egos infláveis. É uma piada, né? Um X. O ego é regido pelo princípio da realidade. O ego cuida para que os impulsos não saiam do id. E ele vive o tempo todo tentando reprimir o id. E os pilares da psicanálise, para vocês não esquecerem nunca. Todo sonho em entrada real para o quê? Para o inconsciente. Já aprenderam. Sonhou, você tem fala do sonhador. O sonho para psicanálise não é premonitório. O sonho para psicanálise não é de adivinhação. O sonho da psicanálise, ele só fala do sonhador. Só que no sonho você usa várias imagens, porque você dramatiza, você desloca, você condensa. Às vezes num sonho aparece uma pessoa com característica de várias pessoas, mas todas aquelas características que estão aparecendo é características de quem? Do sonhador. É sinistro isso, né? Mas é verdade. Os xistes, todos os mecanismos de defesa são formas da psicanálise se revelar. Uma das clássicas é a projeção. Todas as vezes que você não dá conta de alguma coisa em você, você projeta no outro. Porque projetando no outro, o que que você sente? Alívio. Alívio. Quando você fala assim, fulano é safado. Aí você fala, ixi. O ciumento, exceto se a pessoa já foi traída 40 vezes. Mas o ciúmes é uma projeção. A homofobia é uma projeção. Os homofóbicos, eles falam de sentimentos que estão dentro deles. Toda projeção fala da pessoa. É aquele negócio, o bom desconfiado, que desconfia de todo mundo, porque ele é capaz daquilo. E a credulidade também é um mecanismo de defesa também, quando você é muito crédulo. Os atos falhos, mecanismo de defesa. Uma outra técnica da psicanálise é a livre associação de ideias. O que é livre associação de ideias? A gente está acabando o segundo dia de aula e nesses 2 dias várias coisas foram lançadas aqui.
Livre associação de ideia é quando você dá um exemplo de algo e a pessoa começa a ter... A Silene fez muito livre associação de ideias aqui. Ontem fez ainda mais, né? Eu estava dando uma aula, você teve um insight maravilhoso, né, Silene? Livre associação de ideias é você deixar a sua ideia fluir livremente. E várias coisas virem. E resistência. Queridos, é normal resistir. A gente resiste ao quê? A mudança. Exatamente, Érica. A gente resiste a mudar. Porque mudar, alguém já falou aqui, o que acontece com mudar? Mudar dói. E dói muito. E vai doer muito. Então, quando a gente vê que a gente não vai dar conta, a gente resiste. E na psicanálise a gente tem umas teorias interessantes que chama resistência, transferência, contra-transferência, aliança terapêutica. Sabe o que é contra-transferência? É quando o psicanalista ele está atendendo uma pessoa e a pessoa começa a contar coisas dela e ele vai se identificando tanto, e ele não dá conta. O psicanalista não pode fazer contra-transferência, por isso que ele tem que ser analisado, para ele não colocar do paciente nele. E transferência é quando o paciente coloca no psicanalista as questões, aí vai fluir. Tem que acontecer a transferência, não pode acontecer a contra-transferência. Só que dentro da transferência tem duas coisas, tem o transfer positivo, que gera a mudança, gera a terapia, e o transfer negativo. O transfer negativo, ele está agindo com muito o quê? Resistência. O transfer positivo flui, a terapia flui. Na sala de aula, a gente não está nem fazendo análise. Todo mundo recebe a teoria da mesma forma? Todo mundo tem transfer positivo? Não. Uns começam a ter o quê? Resistência, raiva da professora. Só que a professora dando aula, ela está funcionando igual o Freud falou. O psicanalista, ele é um espelho. Onde você coloca no espelho o quê? Tudo que você é. E aí você tem que ter raiva de quem? Do espelho. Porque não pode ter raiva de quem você está vendo refletir. Porque se você tiver raiva de você, vai gerar o quê? Mudança. Mas você não quer mudar, porque você está resistindo à mudança. Por isso que nos primeiros momentos do set terapêutico, do atendimento, esse era o local que Freud atendia. Baixa na internet, procura lá. O consultório dele era maravilhoso, tinha um divã e ele ficava sentadinho naquela cadeira lá, no braço do divã. O divã, o momento divã é o momento do set terapêutico, o momento que a gente se encontra, o momento do mergulho dentro de quem? No inconsciente de vocês mesmo. E ali é o local. Então, a sala de aula não é set terapêutico. Sala de aula é o quê? Teoria. Só teoria. Aqui vocês não podem. Aqui vocês, igual ela falou, posso falar? Aqui não pode falar, porque aqui vocês estão para o quê? Aprender. Ouvir, aprender. Falar é aonde? No set terapêutico. Falar, tem gente que não dá conta de deitar no divã. Mas por que o Freud botou os pacientes deitados no divã? Tem uma história clássica nos compêndios do Freud. Ele estava atendendo uma moça, o nome da técnica antigamente era a técnica da pressão. E Freud pressionava a cabeça dela, pressionava. Aí a moça falou, Freud, doutor Freud, pressionando minha cabeça assim, não vai dar não consigo nem pensar. Aí ele soltou e viu que ela tinha que ter o pensamento fluindo. Aí ele sentou ali do ladinho, na figura da sala dele, e falou, então fala. E ela foi falando e ele foi devolvendo as perguntas. E ele foi falando e ela foi devolvendo as perguntas. Foi aí que ele percebeu que a livre associação de ideias era importante para você poder fluir no atendimento. E esse momento do Freud, ele teve esse momento com Joseph Brauer. Ele chegou, ele era um menino recém-formado em medicina, e começou a trabalhar com Brauer. Brauer atendia a famosa Ana O, clássico do Freud. No que estava atendendo,
A Ana, ó, fez a transferência com o Brauer e virou pro Brauer e falou que estava grávida. E o Brauer, contra a transferência, some e vai passear de navio com a esposa. A Ana estava grávida? Mas por que o Brauer foi embora? Porque ele estava tendo o que pela Ana? Desejo. O Freud viu aquilo ali e falou, epa, tô com tudo pronto, vou criar psicanálise. Falou, continua, Ana. Pode falar que tá grávida de mim que eu vou continuar aqui te ouvindo. Porque o Freud não estava com a contra-transferência. Na verdade, o início da psicanálise começou com Joseph Brauer. Não foi com Freud. O Freud foi um grande homem que ficou do lado de grandes homens e continuou. Porque a psicanálise deveria nascer pelo Joseph Brauer. Leiam isso, busquem isso para ler, é interessante isso. E nesse set terapêutico, você vai aprender. Psicanálise é uma ciência do inconsciente que foi fundada por Sigmund Freud. Freud nasceu em 56 e morreu em 39, com 83 anos. Um método de investigação que consiste essencialmente em evidenciar o significado do inconsciente das palavras, das ações, da produção imaginária, sonho, fantasias e delírios de um sujeito. E o objetivo da análise é tornar o inconsciente consciente, para você não precisar ficar afundando lá na boia do seu iceberg, lembrando que a estrutura topográfica é representada por um iceberg. O que aparece é consciente, pré-consciente é logo abaixo e inconsciente. Não existe a palavra subconsciente, isso é uma forma vulgar de falar. A palavra é inconsciente. É pré-consciente, consciente e inconsciente. E o objetivo da análise, o objetivo é que um paciente senta na frente do psicanalista, é tornar o inconsciente consciente. E aí tá a figurinha clássica do cérebro e do coração fazendo terapia e o terapeuta falando, então quer dizer que vocês dois estão com problema de relacionamento. Coração entende-se que é a mulher, mas não necessariamente, e cérebro, isso é uma brincadeira. Então, pra gente finalizar, na psicanálise a gente vai aprender sobre fantasias, sobre o narcisismo, sobre as perversões ou parafilias sexuais, sobre neurose, interpretação de sonhos, depressão, fobia, síndrome do pânico, angústia, solidão e tantos conflitos que o ser humano vive. E caberá ao psicanalista puxar aquele fiozinho do emaranhado que está na cabeça do paciente e desembolar aquele novelo que está na cabeça do paciente. O papel do psicanalista é desembolar a embolação que está na cabeça da pessoa. Vou mostrar agora para vocês a turma. Olha só, que bonitinho. Para de dar tchau, assanhado. Olha só, os assanhados dão tchau, estão pensando que eles vão para a Rede Globo. Ó, levanta a cabeça, bonita. Ó que menina bonita, que sorriso bonito. Ó, ali é o padre, ó. Tem padre na sala, gente. Eu tenho de tudo na sala. Tem padre, macumbeiro, espírita. Macumbeiro eu não vou falar não, que padre é melhor. Tem esotéricos, tem tudo, ó. Sem medo. Tem bocudo. Quem falou isso foi o bocudo fofoqueiro, contando segredinho dos outros, né? Que coisa feia. Olha aí, lá atrás a gente tem as meninas bonitas. E esse aí é a turma. Cadê eu? Não vai aparecer eu? Ah, não. Essa aí é os slides que eu tava aparecendo, que não aparece no vídeo. Então, essa é a turma. Vem, Braguinha, dá um final aí. Essa é a turma. Braguinha tá me auxiliando, é meu câmera aí. E eu espero que vocês tenham